Estou de volta para falar para vocês sobre um assunto muito interessante, que são lições de alta magnitude. Eu estou tirando desse livro, Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Franco. É um livro excelente, no qual ele fala o seguinte, vou ler o prefácio para vocês, prefácio não, né? A contracapa, desculpe. Ele diz o seguinte: estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, e aqui ele coloca, quando ele fala objeto de nossas considerações, ele explica que é disso que trata o livro, tá? Objetos de nossas considerações fazem parte desse processo de transição planetária, pois essas tragédias naturais têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Então, essa evolução não pode ser retardada por causa desses espíritos que não querem progredir. Então, eles estão sendo expurgados. Esses espíritos passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Nossos caros leitores conhecerão os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo e com o próximo. E aí, nessas lições, a gente tem um pouquinho do que está aqui dentro do livro, que é fabuloso. O espírito Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: o serviço a que nos afeiçoáramos exigia esforço e abnegação, pois quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos. Quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados às praias ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados e porque não houvessem recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, ao deperecimento das forças, à desnutrição, às infecções. Ana continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual, ao tempo em que também contribuía com a sua valiosa ajuda. O padre Marcos falava, naquele momento, a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. A sua voz era meiga e gentil, informando-os que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. E aí é o padre Marcos falando: todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, enunciou amoroso. Porquanto esse é o ciclo da vida. O oposto de vida não é morte, mas renascimento. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne, que nos espera a todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. Enquanto falava, o padre, Abdul, Ivon, Oscar e nós outro
agora acompanhados por 2 espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco, trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados com os vínculos fortes mantidos com os corpos, na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferravam. À medida que cada um era liberado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava um vágado e tombava, quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Felizes, continuava o apóstolo da caridade, isso ele está referindo ao padre, somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e o temos na condição de caminho, verdade e vida. A ele vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, morte é vida, infortúnio é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero como seus discípulos, quando, na barca frágil ante a tempestade ameaçadora, que, temerosos, lhe pediram auxílio, ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos o seguro nauta que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-nos. Por mais assustador que vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada a consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída, e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora logo mais serão um capítulo do passado vencido. Licenciando por momentos, a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece que o adornava de tênue claridade espiritual dele mesmo emanada, exteriorizando naquele paúl de desespero a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução. Tomados de emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que a todos nos sensibilizava. Nesse clima de elevadas vibrações de amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Se o amor não puder atender os objetivos essenciais para os quais se constitui, a sua finalidade é utópica e vã. Não foi por outra razão que Jesus o elegeu como a mais nobre, quão indispensável conquista a que pode aspirar o ser humano. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com os resultados da convocação do Padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão que se permitem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Os fenômenos dolorosos de licantropia constrangiam-nos. Essa licantropia, gente, é como se fosse transformar-se num lobisomem, isso perispiritualmente, tá? Não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Os fenômenos dolorosos de licantropia constrangiam-nos, levando-nos à reflexão, tanto em relação aos que lhes padeciam a vicissitude, como aqueles que se tornavam vítimas inermes desses algozes, afinal, de si mesmos. O desconhecimento das leis da vida faz que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou de censura, porquanto, de alguma forma, somos viajantes da noite das sombras densas, na direção do dia iluminado fulgurante. Os atavismos religiosos, que lhes ofereciam primícias e estados de glória logo após a morte biológica, mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada dos anjos mitológicos e desesperavam-se, tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que supunham encontrar-se. Essa transferência de responsabilidades dos nossos atos para a divindade, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda,
porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo de descobrimento da verdade e do dever. Enquanto isso não ocorre, a transferência para os outros de tudo quanto lhes diz respeito, seja na ocorrência infeliz, aos demais culpando ou nas necessidades da evolução, esperando que os anjos da misericórdia por eles operem de maneira sobrenatural e privilegiada, liberando-os do esforço que deve ser empreendido para a auto-iluminação. Logo após a peroração do Padre Marcos, o nosso mentor acercou-se-nos e, percebendo as interrogações que bailavam na minha mente, socorreu-me com alguns esclarecimentos que são preciosas lições de vida. O caro Miranda, isso está falando para o espírito do Manuel Filomeno de Miranda. O caro Miranda não ignora, começou ele, suavemente, que todas as ocorrências contribuem para nosso progresso de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que devotamos a todas elas, aliás, ainda muito necessárias, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando seus fiéis a respeito dos seus atos, que respondem pelas consequências que sempre os alcançam, normalmente em clima de aflição, por causa dos seus conteúdos morais negativos, apresentando os seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais vítimas de transtornos de conduta, que mesclaram as informações superiores com os próprios conflitos, dando lugar a revelações castradoras e perversas, propõem-se como responsáveis pela palavra de Deus, humanizando-o e limitando as suas paixões, distante da grandeza inacessível e infinita do Criador, dando-lhes a aparência de verdades indiscutíveis. Mais preocupadas com o exterior, as fórmulas e preceitos, do que com o sentimento interno dos devotos laboram pela quantidade de adeptos, sem a maior preocupação de os qualificar para a existência breve na Terra e a seguir a imortalidade em que, desde o corpo, se encontram mergulhados. Incapazes de entender a causalidade absoluta do universo, elaboram os seus conceitos na linguagem pobre das suas necessidades e arrancam as multidões que ainda não sabem pensar, trabalhando-lhes o fanatismo doentio, herança do primarismo espiritual, como mecanismo de salvação imediata, bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa, ou, quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna, sem a mínima possibilidade de receber-se misericórdia ou compaixão. Apesar disso, informam com empáfia que o Pai todo amor é também todo misericórdia, numa colocação paradoxal absurda. Cambaleiam, então, no mundo físico esses autômatos da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas nas informações cavilosas, assimiladas sem raciocínio e recebidas como herança dos ancestrais que pensam honrar, fixando-se nelas, sem a preocupação, porém, da auto-iluminação. Os seus dogmas, os seus cerimoniais, todos elaborados com crueldade, amesquinhando o ser humano, escravizam-nos ao temor e mantêm-nos na ignorância em que se encarceram, sendo muito difícil esclarecê-los nos primeiros tentames, após o decesso tumular. Aquietou-se por um momento, olhando, entristecido, a imensa mole espiritual que estorcegava na alucinação e no desespero, sem limite, dando continuidade. É nesse estágio do sofrimento que a compaixão dos céus recambia esses sofredores de volta à abençoada escola terrena para o ministério da reencarnação em expiações severas ou provações rudes, facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Mesmo negando com ferocidade a doutrina dos renascimentos carnais, isso não impede que ela seja uma lei universal, ocorrendo em toda parte, como bênção de incomparável significado, sem a qual nos manteríamos nas faixas iniciais da evolução,
sem chances de desenvolvimento intelecto-moral. Perfeitamente compatível com a lei de progresso que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais, a reencarnação, a pouco e pouco, faz que o Deus interno desenvolva-se e agigante-se no imo do espírito, emanando-o a Deus. Acompanhando as dores acerbas que dominam esses milhares de espíritos equivocados na sua maneira de acreditar na vida abundante, das suas fixações nos interesses transitórios como se fossem permanentes, mais uma vez damos-nos conta de como ainda os vivem na infância espiritual as criaturas terrestres habituadas aos caprichos do egoísmo, sem as gratificações sublimes da solidariedade e do amor. Religiosamente, todos estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento, portanto, sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. As disputas e fixações materiais de tal maneira se fazem dominadoras em nosso mundo íntimo, que, conscientemente ou não, postergamos o momento da partida do corpo, indefinidamente. Quando somos jovens, anelamos para que isso ocorra na velhice. E quando a idade provecta se nos instala, ao sentirmos a aproximação do fenômeno da desencarnação, o medo se nos assenhoreia, levando não poucos de nós ao transtorno depressivo, à revolta ou a outro tipo de desequilíbrio. Bastariam somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para nos prepararmos e aguardarmos com alegria o momento da desencarnação. Qual encarcerado que não anela pela liberdade e que, vendo o outro que estava na sua cela partir, não deseja também que lhe soe um momento grandioso? E com que júbilo enfrenta-o quando chega? A metáfora explica bem como nos deveríamos comportar, o que, lamentavelmente, não ocorre. Dia não muito distante, porém, surgirá, em que as religiões serão portas de acesso à vida e não cárcere na ignorância e no absurdo. Desse modo, lembremos-nos que todos os profetas e fundadores de religiões, por mais elevados e nobres, não se equiparam a Jesus Cristo que os enviou à terra, para que ele instaurasse nos dias já recuados as balizas do reino dos céus no mundo. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento, são ministros do seu reino. Por essa razão veio o Consolador, que ele prometera para apressar esses dias, o momento da verdadeira comunhão entre as criaturas e o Criador. Não desfaleçamos, portanto, e cumpramos com o nosso dever. Encontrava-me edificado e surpreso, pensando como o nobre médico chegara a essas conclusões, sabendo que ele vivenciara na sua existência anterior a convicção anglicana. Percebendo minha reflexão, o amigo generoso sorriu e contemplou. Amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a terra e não de lá para cá. Desse modo, participando dos grupos de estudos em nossa comunidade, tomei conhecimento da revelação espírita e da sua magnitude para o ser humano. Por isso estou engajado na tarefa em que nosso grupo se encontra. E porque novas questões me assomassem à mente ainda jovial e sábio, ele interrompeu-me propondo-me: o trabalho nos espera, e as perguntas encontrarão as suas respostas na ação do bem com Jesus. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa lição, né? Dessas lições, tanto quanto eu. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.